Senhores vereadores, já dei aqui com o botão, já está, temos a nossa reunião em gravação e, portanto, hoje, como é uma reunião extraordinária, vamos entrar diretamente na ordem de trabalhos e, portanto, a ordem de trabalhos, como todos receberam, conta um relatório de gestão e demonstrações financeiras, depois temos a aplicação dos resultados líquidos do exercício 2019 e temos também a modificação ao orçamento. Depois temos as medidas de apoio a famílias, empresas e instituições, aquelas três situações que falámos na nossa última reunião que fizemos aqui de preparação, por causa dos interesses públicos municipais, incluindo o da milhariça que não estava, mas depois, por autorização dos senhores vereadores, nós incluímos. Portanto, iríamos dar início aqui à nossa reunião e eu, para começar, iríamos, portanto, fazer aqui uma pequena análise dos dados mais relevantes da execução orçamental e patrimonial no ano 2019. Portanto, para vos dizer que a receita, ao longo do exercício 2019, as receitas que o município arrecadou totalizaram 22.643. 94,3 corresponderam a receitas de natureza corrente e 5,7 receitas de capital e outras receitas. Em termos globais, portanto, a receita registrou um ligeiro decréscimo de 2018 em menos, portanto, 0,1%. Foi aquilo que conseguimos registrar em decréscimo. De referir também que em 2019 a cobrança de impostos diretos, como todos sabemos, também superou expectativas, particularmente no IMT. A execução orçamental da receita foi de 121%, mantendo a significativa melhoria quanto ao rigor e à prudência das previsões. Portanto, também comparativamente a 2018, a receita própria cresceu 18,6%, também em especial o aumento deve-se ao valor cobrado dos impostos indiretos, neste caso operações urbanísticas também, ao passo que a receita estrutural decresceu 13,5%, isto porque a receita bruta dos impostos diretos, designadamente IMT e IUC, foi inferior, portanto, ao ano de 2018. Depois no quadro abaixo também podem ver os pagamentos efetuados nas grandes opções do plano, isto, portanto, em relação a 2019, em que temos, portanto, aqui 12.218, em que, portanto, tivemos 58% dos pagamentos efetuados, as operações financeiras também têm aí, para poder ver, 1.709, 8,1%, e o funcionamento dos outros serviços, 7.135, 33,9%. Observou-se também um acréscimo da despesa, 16,4%, portanto, face a 2018, tendo o nível de execução orçamental da despesa alcançado 78,4%. Também temos aqui que ver o esforço que o município tem vindo a efetuar na canalização de recursos para investimento, que assumiu o peso de 24,8% no total das despesas e que foi evidente na execução do Plano Plurianual de Investimentos, ou seja, no PPI. Os agrupamentos da despesa com peso mais expressivo foram também do pessoal, com 29,2% de despesas que tivemos com o pessoal, e na aquisição de bens de capital também 24,8%, e na aquisição de bens e serviços correntes 24,3%, teve um aumento também face ao ano anterior, na ordem dos 735 milhares de euros, fruto também da dinâmica do atual Executivo, evidente nas atividades patentes no PAM. O saldo orçamental, que é a diferença entre as receitas e despesas realizadas, 1.580.904 euros, e o saldo de gerência que transitou para 2020, 10.529.425 euros. A situação económica e financeira, também podemos ver nos proveitos e ganhos, do exercício fixaram-se em 22.920 também milhares de euros. E os custos de perdas em 18.127 também milhares de euros. Desta forma, o resultado líquido foi positivo em 4.793 milhares, tendo contribuído também para a situação patrimonial municipal. O ativo também fixou-se em 75 milhares de euros, composto essencial por imobilização, e o passivo também em 20.000 milhares de euros, também representando cerca de 26,8 no ativo. Os fundos próprios em 55.369 milhares de euros, portanto em 2018 50.516 milhares de euros, com um peso de 73,2% no ativo.
Continuamos a manter o pagamento que vínhamos a manter já desde 2018, em que também em 2016 tivemos o mesmo, portanto encontramos a pagar também a pronto pagamento, estamos a manter, portanto, essa margem e esse nível. Em 31 de dezembro, o limite da dívida total de operações orçamentais era de 25.876.991 e a dívida total de operações orçamentais 8.577.458. Isto para vos dizer que a dívida total de operações orçamentais reduziu também 1.593.000, ou seja, 15,17% a menos face a 2018. Portanto, o município também para vos dizer que se encontra numa situação bastante confortável. O endividamento em 10%, imposição da Lei do Orçamento do Estado de 2019, foi cumprida também face à insistência de pagamentos em atraso. A diferença entre receitas correntes brutas cobradas e despesas correntes pagas resultou uma poupança corrente de 7.474 milhares de euros. Também para vos dizer que a regra do equilíbrio orçamental também foi cumprida. Isto, um resumo assim geral, aqui portanto, do nosso relatório, e eu deixava-vos agora e dizia-vos que alguma dúvida que tenham, portanto, ficaria aberta aqui esse tema, e que teremos também aqui em linha connosco a doutora Irene e o doutor Ricardo para nos tirarem algumas dúvidas que os senhores vereadores possam ter. Eu pergunto aos senhores vereadores quem quer usar a palavra. O vereador Rui, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. As considerações que eu vou fazer relativamente a este relatório de contas são mais do ponto de vista político do que do ponto de vista técnico, obviamente. Do ponto de vista técnico, os revisores de contas já deram o seu parecer e não me oferece qualquer questão a não ser uma página que eu mais à frente já vou referir, cujo um separador do documento está repetido. Mas isso é uma questão de pormenor. Sr. Presidente, antes de fazer as minhas considerações sobre este documento, gostava de lhe perguntar, resumidamente, em 2 frases, como é que o Sr. Presidente explicaria este relatório e a situação do município. O que é que considerou mais relevante ao longo do ano de 2019 face aos anteriores e as perspectivas deste ano de 2020? Sr. Vereador, as perspectivas foi que, desde que haja receita, nós podemos, com certeza, trabalhar, fazermos alguma coisa. É aquilo que nós temos vindo a fazer até aqui. O ano passado não fizemos ainda mais do que não conseguimos, e o município, como todos sabemos, as contas estão todas certinhas, em dia, temos tido boas receitas, e portanto aquilo que digo é que, ainda em relação ao ano passado para este ano, com todas estas dificuldades e estes meses que temos tido aqui de atrasos, por causa da pandemia do Covid, também estamos esperançados que ainda vamos fazer muito mais obras e faremos em todos os níveis, não só, portanto, do que aquilo que fizemos ano passado. Em todas as áreas, se puder dar uma vista de olhos a todo o documento, em todas as áreas, nós fizemos alguma coisa em benefício dos municípios do Conselho de Zambujo. E vamos continuar a fazer. Muito bem, Sr. Presidente. Então, se me permite, a minha opinião, enquanto vereador do PSD, enquanto porta-voz nesta matéria do PSD, e após a nossa análise, consideramos que este relatório de contas, de facto, não acrescenta muito de diferente ou pouco de diferente relativamente aos anteriores. É certo que o facto de termos um resultado positivo superior a 4 milhões de euros é relevante. No entanto, se é um bom critério de gestão ter resultados positivos, no caso de uma autarquia local
a existência desses resultados positivos ao nível daqueles que temos tido sistematicamente ao longo dos últimos anos, que levam a um acumulado superior a 10 milhões de euros de recursos que estão por utilizar, já demonstram que os resultados não são tão positivos assim. Por uma razão simples, o PSD considera que quando se gerem recursos públicos, os recursos públicos captados devem ser colocados à disposição da comunidade que servem e, portanto, o facto de uma acumulação de recursos como aquela que estamos a verificar sistematicamente ao longo dos anos, sem que isso se traduza em serviços efetivos ou melhorias das condições de vida dos nossos municípios, já demonstra uma incapacidade estrutural de colocar esses recursos ao serviço dos cidadãos. E, portanto, é bom serem positivos, é verdade, mas a acumulação que se verifica ao nível de quase 50% do orçamento municipal estar, por assim dizer, na gaveta, já demonstra que há uma incapacidade de colocar estes recursos ao serviço dos municípios. Relativamente ao conjunto das informações da atividade municipal, o PSD considera que essa atividade, com raríssimas exceções, é relativamente pobre, e quando eu falo em exceções, vou falar em concreto, por exemplo, como vemos como bastante positiva as atividades das bibliotecas municipais ou o programa da PAFT, por exemplo, como aspectos positivos. No entanto, na generalidade, a situação julgamos que é pobre e advém daquilo que já disse anteriormente. Para além disso, surgem informações que nós consideramos até, de certa forma, bizarras, como o registro, finalmente, para a propriedade da Câmara dos registros relativos à Quinta do Valverde. Já nem sei há quantos anos essa transferência foi feita para só agora isso acontecer. As obras e as intervenções que são descritas na esmagadora maioria dos casos são em obras em casa própria, ou seja, têm a ver com serviços municipais ou equipamentos para o próprio município. E, portanto, isso também nos deixa aqui algo apreensivos. Gostava de referir relativamente ao documento mais concreto, é referido na página 11 a alteração do regulamento do Plano Diretor Municipal, a terceira fase de conclusão do regime extraordinário de regularização. Temos vindo a falar nisto, no entanto, acho que é relevante não constar ainda deste relatório de atividades a revisão concreta do Plano Diretor Municipal, facto que consideramos um entrave ao desenvolvimento do nosso Conselho. Depois tinha aqui uma dúvida na página 45, há uma distribuição dos trabalhadores por unidades orgânicas, sendo que 47% dos trabalhadores do município estão afetos à divisão de desenvolvimento social. A minha pergunta é muito simples, é aqui que estão incluídos os trabalhadores da educação? Quer tomar nota? Eu agradecia para depois me responder, só para clarificar essa situação, porque estando aqui desenvolvimento social, mas pronto, há uma certa clarificação que talvez fosse útil existir aqui. Depois, gostava de referir também que se há alguma explicação mais concreta
relativamente aos dados de absentismo. Já noutros anos falámos nestas circunstâncias, nestas situações, sendo que o ano 2019 é particularmente gravoso naquilo que diz respeito aos acidentes em serviço. Há um aumento de casos ou um aumento de dias de absentismo por consequência de acidentes em serviço que relativamente ao ano anterior aumenta 190%. E, portanto, gostava que me pudesse dar aqui mais alguma indicação para a justificação deste aumento substancial, se isto significa um aumento de acidentes, se significa que os acidentes que houve tiveram maior gravidade, qual é a questão mais relevante neste número. Depois gostava de também lhe perguntar, no mesmo quadro, nós estamos a falar na página 53, há uma última linha em que diz outros. Só que estes outros correspondem a mais de 10% do valor total do absentismo e aumentaram mais de 170% relativamente ao ano anterior. E, portanto, gostava de saber o que é que aqui está dentro. Quando falamos em 10% do total de casos referidos no mapa, seria conveniente desdobrar este número dos outros e obtermos esclarecimentos relativamente ao que aqui consta. Depois, noto que o valor das despesas, a maior despesa que o município tem, continuam a ser os recursos humanos. Depois queria lhe dizer que na página 60, é que a seguir ao capítulo dos recursos humanos, o separador volta a repetir recursos humanos e, portanto, não é com certeza esse título que devia estar nesse separador. Ao nível da execução da receita, seria também útil haver maior informação e melhor informação no documento relativamente a esta matéria, nomeadamente o resultado de 121, desculpa, por cento de execução orçamental face àquilo que eram as previsões. Isto porquê? Porque este dado é um dado que mais do que duplicou nos últimos 10 anos, o que indiciaria uma certa sustentabilidade que permitiria, talvez, à partida, uma previsão mais acertada, mas por outro lado também sabemos que muito destes resultados têm a ver com receitas extraordinárias que não dependem do município e que, portanto, o que também levam a que os resultados positivos que o município apresenta tenham menos ou pouco da mão do próprio executivo e da própria gestão municipal, uma vez que estes resultados são obtidos maioritariamente à custa de situações que são exteriores ao município e extraordinárias. Depois gostava de lhe dizer que há aqui um acréscimo nos últimos 2 anos na despesa, os valores da despesa, o aumento da despesa neste ano, quando somado ao aumento já verificado em 2018, significa que nestes 2 anos
a despesa subiu 50%. É uma variação bastante significativa, tendo em conta que, lá está, os resultados palpáveis a favor do município praticamente não existem. Depois, fazer notar também, mais uma vez, que ao longo do ano houve 25 modificações orçamentais, o que demonstra o grau de assertividade que o próprio orçamento tem. Portanto, vai sendo gerido ao longo do ano com modificações sucessivas, o que diriam os ministros das Finanças do Partido Socialista sobre esta forma de gerir um orçamento, os tais que dizem tanto das contas certas. Não é que eu considero que o que eles fazem seja contas certas, mas é só a contradição nos termos que existe. Depois, gostava de lhe dizer, aqui relativamente ao saldo orçamental, já me referi, o facto de ele ter crescido para os 10 milhões e meio, quando já vinha com 8 milhões do ano passado, portanto, isto significa uma reiterada incapacidade de prever, planear, ter projetos com capacidade de serem executados quando os recursos surgem, e quando isso não existe, todo o processo é atrasado, e por isso estamos aqui num terceiro ano de mandato, mandato que o seu presidente disse que era o tempo de investir, e de facto o investimento não existe, ou o que existe, e há um aumento de investimento detectado nessas contas, mas este aumento tem a ver com aquisições de imobiliário e não com questões concretas, de resultados concretos a favor do município. O peso dos impostos indiretos continua muito significativo, e lá estão as receitas extraordinárias. Portanto, quando não existirem estas, lá está, como me queixava há pouco, convinha perceber melhor a estrutura destes custos e se são sustentáveis no tempo. Não sendo, a situação tende a tornar-se perigosa, uma vez que a receita de impostos do município ascende a 55% do total das receitas. Quando elas não existirem, a situação está cautelada, de certa forma, pela almofada excessiva que existe, mas não é equilibrada e não corresponde a uma gestão equilibrada. Depois, por último, gostava também de que me passasse para aqui. Os mapas que vou-me referir concreto aos mapas que estão na página 82, relativamente à estrutura da despesa, em que verificamos tudo isto que eu estive a dizer. Portanto, quase 20% da despesa a despesa que não é despesa corrente, é feita dentro dos muros do município, diria assim. Tem a ver com a modernização e a reorganização dos serviços, e depois continuamos a ver áreas cujo investimento deveria ser muito maior, até para corresponder àquilo que foi enunciado programaticamente pelo seu presidente, nomeadamente a questão da educação, em que a cultura de desporto, turismo e juventude conseguem suplantar mesmo os investimentos ou a despesa em educação, ou praticamente a par com o ambiente e saneamento, quando sabemos muito bem o que é que está aqui em termos de ambiente e saneamento. Portanto, resumindo, como disse no princípio, estas nossas posições e essas nossas críticas que fazemos são de caráter político, não de caráter financeiro, e, portanto, politicamente nós consideramos que este documento, no terceiro ano de mandato desta gestão do Partido Socialista,
não merece de forma nenhuma o nosso acordo, deveria espelhar nesta altura muito mais até de acordo com aquilo que foram as promessas eleitorais do Partido Socialista e, portanto, mostram uma Câmara que vai sendo gerida, eu diria quase como um condomínio, e o município e a gestão do município, a gestão do território, a gestão da nossa comunidade deve ser muito mais do que, de um lado, a gestão de um condomínio ou do outro, uma comissão de festas. Por estas razões, o PSD manifesta desde já que vai votar contra este documento. Muito obrigado. Sr. Vereador, questões políticas não esperava mais do que aquilo que disse, claro, estando na oposição, tudo o que se faz é tudo mal feito e, portanto, essas suas palavras não vieram aqui adiantar praticamente nada do que aquilo que o senhor tem vindo a dizer nos anos anteriores em relação aos orçamentos e aos planos de atividade da Câmara. Só aqui me pasma um bocadinho foi como o senhor ainda não foi convidado pelo seu governo quando esteve no governo, o seu partido quando esteve no governo, para não ir para adjunto ao secretário do Sr. Ministro das Finanças, se calhar teriam tido também muitos melhores resultados. Vou-lhe responder aqui assim mais sucintamente, porque isto foi muita pergunta que o senhor fez, mas não foram perguntas, foram sugestões e informações. Dizer-lhe que, quando fala no equipamento do município, isto e aquilo que nós fazemos é para prestar cada vez melhor um serviço aos nossos municípios. E é isso que nós vimos fazendo, não só ao longo deste mandato, mas ao longo dos mandatos anteriores, e por isso fazemos cada vez mais e melhor para benefício dos nossos municípios. Quando chegamos à altura das campanhas e à altura das votações, os resultados têm sido positivos para o lado do Partido Socialista e os senhores que tanto falam e que tanto vão cantarolando, vê-se os resultados que têm. Os valores apresentados também para dizer que estão todos alocados aos projetos que nós fizemos ao longo dos anos e ao longo deste ano, também projetos que o senhor sabe perfeitamente bem, de valores também bastante altos, a partir alguns até de 1 milhão de euros, em que por dificuldades da aprovação dos saldos de gerência do ano passado. E também com depois ter que ir a Tribunal de Contas, entretanto chegamos ao fim do ano e esses resultados, essas obras nós podemos fazer. O senhor sabe tão bem como eu que é assim, mas pronto, acho que aquilo que esteve aqui a expressar é de um partido da oposição. E portanto isto também para lhe dizer que isso foi para a melhoria também dos nossos serviços. Os recursos humanos, eu até lhe digo mais, vai continuar a termos muito mais despesa com os recursos humanos, que o senhor sabe que nós agora, neste momento, também estamos com as transferências das competências, fizemos há pouco dias uma reunião também com a DGEST, em que sabemos bem aquilo que vamos ter, até não só com o pessoal, como depois muito mais os gastos que vamos ter aqui no município com contratos que eles têm de luz, de gás, de águas, que passará aqui para o município. Os recursos humanos a mesma coisa, ainda há pouco estava a falar com a vereadora, e que ela irá fazer uma reunião com todos os funcionários para lhes explicar, aqueles que não são nossos, como é que os passos vão ser dados daqui para a frente. Portanto, recursos humanos vai aumentar ainda muito mais. As receitas extraordinárias, temos que ter muita ponderação e rigor naquilo que vamos gastando. Já vimos que na sua boca tudo, e vou isto também para ajudar aquilo que disse há pouco, somos presos, e vamos desculpar todos o tempo que eu vou utilizar, mas é verdade, somos presos por ter cão e por não ter, como o nosso povo assim o diz. As alterações orçamentais também quando são precisas, e claro, também pela dinâmica que nós vamos tendo. Nós vamos tendo ao longo do ano, e muitas vezes o plano de atividades e o orçamento também não é assim tão rigoroso, em que por vezes aparecem no caminho outras despesas que temos que ter em que não estão ali, com certeza temos que fazer alterações orçamentais. Olha, como é deste ano, o ano que vem, aquilo que o senhor sabe, aquilo que temos vindo a fazer, as alterações por causa do Covid-19. Portanto, isto também é uma análise política em que nós continuamos a dizer que estamos no bom caminho e continuamos a trabalhar em benefício dos nossos municípios. Portanto, é o seu entendimento, o nosso não é esse, e depois vamos tendo os resultados positivos como vamos tendo. Portanto, não me admira nada daquilo que o senhor acabou de dizer, porque se dissesse o contrário, é que eu de certeza absoluta que até cairia desta cadeira abaixo, onde estou sentado, mas não hei de cair até ao final do mandato, se Deus quiser.
Mais algum dos senhores quer ter alguma situação a dizer? Uma parte mais teórica, mais prática e mais do orçamento, depois poderá ficar. Não, esperem, eu só vou aqui perguntar e pedir aqui se a vereadora tem dados para, portanto, poder dizer e responder a questão do absentismo. Não, será certamente a doutora Irene que tem esses dados, que terá esses dados mais pormenorizados. Tá A bem. pergunta que eu tomei nota que o vereador fez foi a questão foi sobre o facto da maior parte uma grande percentagem dos funcionários estarem afetos à divisão de desenvolvimento social. Efetivamente, as auxiliares das escolas estão afetas a esta divisão, daí esta percentagem ser muito elevada. E para complementar a informação do Presidente, irá aumentar certamente o número de recursos humanos, uma vez que só da escola secundária a partir de setembro vamos receber 30 auxiliares, mais 8 que estão ainda em concurso e mais um de uma regularização pré-FAP. Portanto, estamos a falar aqui de 39 funcionários. Para além disto, depois também temos todas as outras competências da ação social, que virão também recursos humanos, e da saúde, que também virão recursos humanos, e portanto o número vai aumentar de forma considerável. Isto é o resultado da gerência que nós estamos a levar a cabo, e se precisamos de mais gente é porque mais a fazer e mais, portanto, temos que ter aqui no município, e que terá que ser da responsabilidade da Câmara, porque se nós não fizéssemos nada, também não haveria necessidade de estarmos aqui a fazer recibos verdes e a trazer mais funcionários para aqui, para ali e para o outro lado. Posso-vos dizer que temos aqui muitos setores, até como piscinas e pavilhão, onde temos aqui muitos funcionários que estão aqui neste momento a recibos verdes, e alguns deles irão sair com estes concursos que nós estamos a fazer. Portanto, isto é bom sinal, é sinal que nós estamos parados, é sinal que estamos a fazer alguma coisa. Mais senhores vereadores, quem quer usar a palavra? Silvino, faz favor. Sr. Presidente, queria só, boa tarde a todos os senhores vereadores e a quem nos está a ouvir, só uma nota muito breve em relação, e no fundo só para complementar aquilo que o Sr. Presidente já afirmou, nomeadamente em relação às críticas, portanto, políticas, conforme foi bem dito. Exatamente. Críticas políticas, portanto, se fosse eu fazia de outra forma, claro, é sempre assim. Existe sempre essa possibilidade, se formos nós, se estivermos na oposição, podemos ter, portanto, um pensamento diferente em relação a quem está a executá-las. Mas só duas notas. Tivemos uma receita extraordinária na ordem dos 12 milhões de euros há cerca de 3 anos para cá, 3 anos para cá. Esses 12 milhões de euros foram, portanto, compartimentados num conjunto de obras, como o Sr. Presidente também já explicou. Parte delas não se puderam vir a concretizar devido, enfim, a atrasos, reordenamento dos projetos e a pareceres, portanto, externos ao município. Não é por vontade do município que elas não estavam feitas, e com certeza o Sr. Vereador Rui compreende tão bem quanto nós, que mais do que ninguém quer fazer coisas para o povo e não internamente para o município, para o povo, do que quem está no poder. Portanto, nessa perspectiva, Sr. Vereador, não se preocupe que até final do mandato parte dessas verbas são alocadas a obras, portanto, importantes, que têm-se agora os projetos a solidificar e a desenvolver, como é caso o Esteiro, lançámos agora 2 milhões de euros, portanto, de obra, a Escola de Vila Nova da Rainha, mais 1 milhão de euros, o Parque da Milhariça, mais 1 milhão de euros, portanto, só aqui nestas já estão perto de 4 milhões de euros, e fora as que estão aí para sair, portanto, conforme irá ter ocasião, portanto, se cá ficar até final do mandato. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Mais algum dos senhores vereadores? Vereador Rui, eu vou-lhe dar outra vez a palavra, mas entretanto não vamos passar aqui as tardes como temos passado até aqui, está bem? A falar sempre na mesma coisa e perdemos muito tempo. Dou-lhe a palavra, por favor. Vou ser muito rápido, Sr. Presidente. Com certeza. Como costuma ser. Não, Sr. Presidente, as coisas são importantes, e as coisas, quando são importantes, devem ser discutidas. O Sr. Vereador, desculpe interromper. Enquanto eu tiver coisas para dizer... Desculpe interrompê-lo, mas ninguém diz que não são importantes. Tudo é importante. Só que o senhor pode ser um bocadinho mais direto. Eu vou utilizar aqui aquilo que a senhora vereadora na última reunião lhe disse. O senhor tem que ser mais direto e não dar uma volta
quase para vir aqui para a Câmara, vai ao Porto primeiro e depois apresenta-se aqui em Zambuja. É só nesse sentido que eu Sr. faço essa Presidente, observação. Agora o senhor tem no seu direito de fazer as suas perguntas e esclarecimentos, ninguém está por isso em causa, e não lhe quero eu dizer, nem lhe estou a dizer, que isto não tem interesse ou que seja assuntos que não têm interesse. Registre bem isso, está bem? pronto. Então vamos começar por aí, que já cansa essa conversa e essa linha de pensamento. Nós estamos aqui e não estamos a conversar uns com os outros. Nós também estamos aqui para esclarecer os nossos municípios. E, relativamente à atividade municipal, verificamos sistematicamente que o nível de informação que os senhores prestam aos municípios é curto. Por isso, eu às vezes demoro mais um pouco para tentar enquadrar e explicar as situações que me estou a referir para que elas sejam perceptíveis pelos municípios que nos acompanham. E considero que é assim que deve ser feito, porque senão estamos aqui todos a falar uma linguagem que quem está em casa, quem não acompanha tão de perto a atividade municipal, quem também não tem acesso aos documentos que nós estamos aqui a discutir, precisam que as questões sejam explicadas, até para que possam entender quer as minhas posições, quer as vossas posições. E é esse esforço que eu faço, talvez demais, mas porque o esforço que os senhores fazem é de menos. Depois gostava-lhe de dar mais 3, 4 notas muito simples. A minha posição não é da oposição e como é da oposição tem que dizer mal. Não é isso. E quem ouvir aqui as minhas considerações face a este documento ou outros, é contra e é crítica e procurei consubstanciar essas críticas e, portanto, não é uma coisa de estar contra por estar contra e, portanto, agora temos que aqui arranjar uns argumentos para demonstrar que estamos contra. Não, de facto, é a realidade que aqui temos. O vereador Silvino, como disse muito bem, ao longo dos últimos 3 anos acumulámos receitas extraordinárias de 12 milhões de euros e só foram gastos 2. E esses 2 não foram propriamente gastos em investimentos, mas sim em aumento de despesas correntes. Portanto, por aqui estamos conversados, como também estamos conversados e sabemos bem dos timings com que se joga nestas coisas, e para o ano é ano de eleições e, portanto, é o ano de concretizar todas as obras. Agora, para quem identificou o mandato do tempo de investir, deixar tudo para fazer no último ano de mandato, tem muito que se lhe diga. A minha questão, por outro lado, relativamente aos funcionários, obviamente que o número de funcionários aumentou, obviamente com o aumento do número de funcionários vem aumento de despesa com os recursos humanos. Essa não é a minha crítica, nós temos acompanhado isso e sabemos para onde é que esses funcionários têm ido e porque é que têm, em muitos dos casos, têm vindo e que resultam precisamente das delegações de competências. A questão não é essa, a questão que eu me referi é que é a maior despesa está aí. E, portanto, isso demonstra, à contrária, que todas as outras são inferiores. E, portanto, haveria que haver um equilíbrio diferente na despesa. Lá está, mas era preciso que houvesse o tal investimento e que as coisas existissem. Obviamente que à medida que vai havendo investimento, também vai haver mais recursos humanos, mas a questão é, a maior fatia do orçamento vai para os recursos humanos. E não o número, a questão não estava no número. Para finalizar, gostava só de fazer um comentário para lhe dizer que, felizmente, no PSD e para trabalhar no Ministério das Finanças, há quadros muito melhores que eu, como nós vimos nos governos que têm sido liderados pelo PSD, a qualidade dos quadros que têm gerido as nossas finanças não se compara com a dos governos que se lhe seguiram. E, portanto, ficávamos
por aqui. Oh, Em último, permita-me. Deu-me tosse, desculpe lá de interromper, até me deu uma tosse aqui na minha garganta com essas suas palavras e foi mesmo Sr. total, Presidente, eu faço que as lágrimas me caíram. mas Lá de eu interromper, mas não por pude isso, de maneira nenhuma deixar de passar este momento. quando nos dá a tosse é que nós temos aqui um botão que permite desligar o microfone para não incomodar as pessoas. Mas não me deu tempo de desligar, sabe? Não me deu tempo. Pronto. Diria-lhe se me desse tempo eu até lhe explicava. Um dia deste eu explico-lhe esta minha posição relativamente ao governo das finanças do Partido Socialista, que ainda, mas o tempo e a verdade é que, como se diz, normalmente é como um azeite, há de vir ao de cima todas essas circunstâncias. Por último, só para terminar, para concordar com uma afirmação que o senhor fez. Diga. E que é, de facto, a governação que os senhores têm feito no nosso município tem trazido resultados positivos para o PS. A nossa pena é que, de facto, não tenha trazido resultados positivos para os municípios, que era para isso que eles deviam servir. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Só para lhe dizer, portanto, que isso é a sua análise política, sua e do seu partido, mas a nossa análise é outra e vamos trabalhando e vamos continuar a trabalhar ainda muito mais do que temos feito até aqui. As obras que está aí a referir, não foi nada por causa de haver eleições, são pelo motivo que o senhor sabe tão bem como nós sabemos, que aquelas não conseguiram ir a cargo e acabámos com elas. O senhor é que já, nestas suas intervenções, já anda a querer fazer a sua política, mas faz muito bem, está no seu lugar, o senhor ainda é novo, é jovem para se meter nestas andanças. Agora, repito, é uma análise política que o senhor faz e a nossa análise é positiva e é as obras que vamos fazendo em benefício dos municípios do nosso concelho. Algum dos seus vereadores quer usar a palavra? Vereadora Sílvia, faz favor. Sim, Presidente. Vereadora Maria João a seguir. Aqui um bocadinho na sequência das palavras do vereador Rui, gostava só, em primeiro lugar, de sugerir que o vereador Rui lesse a atividade municipal com mais atenção, porque a atividade municipal não se resume apenas aos serviços da biblioteca, nem aos serviços do PAFT aos fins de semana. E depois também queria lembrar que há um conjunto de serviços cuja despesa é corrente, e que resulta também aqui de um aumento de recursos humanos para que os mesmos possam ser executados. Eu estou a falar de todo o trabalho desenvolvido pelos técnicos de ação social, de todo o trabalho desenvolvido pelos técnicos das piscinas. Há aqui um aumento muito grande da despesa relativamente ao funcionamento do complexo de piscinas, mas em contrapartida há um serviço público que é prestado não só aos nossos municípios, que são nossos utentes, como também a todas as escolas que diariamente por ali passam. E, portanto, era um bocadinho isto que eu queria dizer ao vereador Rui, que há muita coisa que se faz apenas com despesa de recursos humanos, porque não implica aqui um outro. O investimento é feito com os recursos humanos, não é feito com recurso a contratações externas, etc. Há muita coisa feita com a prata da casa. Bem, senhora vereadora, eu só há bocadinho não referi aqui uma situação quando estava a falar com o senhor vereador Rui, por causa da volta que ele dá para se dirigir e para dar uma resposta. Ele pode explicar tudo, nós estamos aqui para explicar tudo aos municípios, mas também para lhe dizer que os nossos municípios querem um presidente ou vereadores que sejam diretos e que não andem a dar uma volta tão grande, parece que estamos a voltar a Portugal para dizer 2 ou 3 frases, é só nesse sentido. Agora, nós estamos aqui para explicarmos às pessoas, queremos que haja transparência e que as pessoas que saibam como é que nós trabalhamos e que vamos trabalhando. Mas isso, todos eles já sabem como é que nós aqui estamos e qual é a nossa postura e aquilo que fazemos, portanto não é aí que me preocupa estas palavras que o Sr. Vereador acabou aqui de referir. Vereadora Maria João. Presidente, muito obrigada. Eu queria apenas reiterar as perguntas do vereador Rui, portanto, que nos representa e que fez esta intervenção. No que respeita às questões que levantou sobre o absentismo, que a senhora vereadora disse que não tinha mais dados, se fosse possível a doutora Irene dar já algum adiantamento a estes dados, agradecíamos. Se não for possível,
assim que houver uma análise mais pormenorizada e dados que nos possam ser fornecidos em relação ao absentismo, e nomeadamente aos acidentes em serviço, nós agradecemos. Sr. Vereadora, eu vou já perguntar à doutora Iane Cecília Mendes, mas eu por acaso não liguei muito a isso, porque isso é uma questão que os senhores levantam todos os anos. E é às vezes, que também foi levantado por vós uma vez, não há aqui uma inspeção no trabalho às pessoas, ou então que as pessoas se zangam com o executivo e que metem baixas e cargos de governo. Eu não liguei muito a isso este ano, por isso agora não tenho resposta para lhe dar. Mas eu vou perguntar à doutora Irene, e se ela puder explicar a explicação, depois enviaremos uma resposta. Está bem? Senhora. Boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Vereadores. Relativamente ao absentismo, parte da explicação consta da própria página 52, uma vez que está aqui explicada a variação em cada uma dos itens que constituem o absentismo. E há aqui de notar um aumento dos dias de absentismo por proteção na parentalidade, 104 dias, de registar também uma diminuição significativa do absentismo por doença, e aqui de notar que houve uma diminuição de 1.053 dias. Acidentes de serviço aumentaram 647, eu perguntei aos recursos humanos e foi-me dito que tivemos pessoas que ficaram com atestado médico com uma duração bastante grande, daí terem aumentado os dias de absentismo por acidentes. Depois, com perda de vencimento, nós tivemos um aumento de 193 dias. Isto são pessoas que pediram licença sem vencimento, portanto, não é propriamente faltas, não é propriamente absentismo. Tivemos um aumento de 94 dias por greve, portanto tivemos 278 dias, e depois os outros, isto tem a ver com o nosso sistema informático, que nos obriga a colocar como dias de absentismo os dias que, de acordo com o nosso regulamento dos serviços, são concedidos aos funcionários pelo seu aniversário e os dias que são concedidos com tolerância de ponto. Portanto, isto não é propriamente absentismo, é mais uma questão administrativa. Julgo que, relativamente ao absentismo, tenha sido dada a explicação. Então podemos dizer que não houve efetivamente um aumento dos acidentes de trabalho, o que foi acidentes, se calhar, com maior gravidade, que levam a uma baixa mais... Eu não posso dizer isso sem pedir aos recursos humanos uma listagem que me permita dizer com exatidão se houve mais acidentes ou menos acidentes. O que eu fiz foi telefonar, pronto, isso eu posso fazer. O que eu fiz foi telefonar para os serviços, entretanto, e perguntar o que é que tinha acontecido. Deram 2 ou 3 exemplos de pessoas que ficaram de atestado durante alguns meses por acidente de serviço. Não sei se isso é uma explicação cabal para este aumento de 647 dias. Ou se é única, não é? Sim. Doutora, então, mas de qualquer das maneiras, peço aos serviços que deem este número correto, por favor. E depois também que me façam chegar. Sr. Presidente, posso? Como? Posso fazer uma questão relativamente a isto? Pode, desculpe lá, não sei se a vereadora terminou. Não, está, obrigada. Nada, faz favor, vereador Rui. Sr. Presidente, a questão é o seguinte, eu ouvi a explicação da doutora Irene, que não é uma explicação. Precisamente aquilo que ela disse que não sabia é o que importa saber. O resto é ler os quadros e o que está escrito eu também li. E também li que foram registados em 2019 19 acidentes de serviço. O que eu preciso saber é se estes 19 resultaram em baixas prolongadas de quantas pessoas, se são muitas baixas de poucas pessoas durante pouco tempo, ou se há um ou outro. Basta que vamos imaginar o absurdo. Vamos supor que destes 19 acidentes resultaram acidentes graves que uma pessoa num acidente fica de baixa durante um ano.
basta 4 casos destes para justificar aquele número que ali está. E isto tem uma relevância. Outra relevância tem dizermos que 15 pessoas ficaram uma semana em casa por causa de acidentes de trabalho. Portanto, é do aferir destes números que nós vamos perceber a gravidade ou não destas situações. Sendo certo que é sempre grave a existência de um acidente de trabalho, por um lado, como também é o indicativo, e eu não sei quem é que está aí com o som muito alto, que eu estou-me a ouvir em eco, as condições, aferidas condições de trabalho que os operacionais do município trabalham, que levam a acidentes, se essas situações têm a ver com situações específicas e de meros acidentes, ou se têm a ver com condições deficientes em que é feito o trabalho, ou os equipamentos em que eles trabalham, ou uma deficiente formação para operar com determinado tipo de equipamentos, e é isso que importa saber, porque o valor de dias de absentismo provocado por acidentes de trabalho é muito significativo face ao conjunto, na estrutura do conjunto. E, como sabe, é uma situação que nos preocupa, sempre nos preocupou, as condições de trabalho das pessoas, e isto é um indicador que pode revelar ou não situações que têm que ser corrigidas. Só isto. Relativamente àquilo que disse a vereadora Sílvia, Sr. Vereador, eu limitei-me a dar 2 exemplos daquilo que são dentro do conjunto de algumas coisas que nós consideramos bem feitas, que são positivas e que espero que tenham resultados para a comunidade. Só dei 2 exemplos, não disse que não havia outros, disse 2 casos que nós consideramos que ser positivos e parece-nos bem trabalhados para a comunidade. Não disse que não havia mais, quis destacar estes porque têm razões específicas, porque têm a ver com os mais novos, maioritariamente, e outro com os mais velhos, maioritariamente, e, portanto, nós achamos muito positivos olhar para estes 2 estratos das gerações dos nossos municípios. E, portanto, tudo o que for feito e bem feito para as primeiras gerações e tudo o que for feito e bem feito para as gerações mais séniores, para nós é sempre bom e benéfico, com resultados reais, palpáveis, na qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado. Está sem som, Presidente. Peço desculpa. Estava-lhe a dizer que não é só os senhores que se preocupam com os funcionários, nós também nos preocupamos até muito, e nós preocupamos o ano inteiro, e o senhor se calhar preocupa-se mais para atingir no final de um certo ano mais alguma percentagem em relação àquilo que possa acontecer neste caso. Sr. Presidente, não lhe ficam bem esses comentários. Deixa-me, fica bem, eu sou ribatejano, sou português, sou da Zambuja, do Conselho, não sou de Lisboa, nem estou em Lisboa, e o nosso povo do Conselho da Zambuja compreende bem as minhas palavras e, portanto, não me dê essas lições, porque para já não tenho idade para isso. E depois também não é meu familiar, nem é meu educador, portanto também lhe fica mal essas suas palavras. Para lhe dizer aqui... Mas posso só dizer alguma coisa? Em relação a isto dos acidentes? Porque eu, sinceramente, não vejo qual é a relevância do tempo. Ou seja, se me pusessem a questão qual é o tipo de acidente, ou seja, porque assim, basta cair numa escada para ter para estar de acidente em casa, ou torcer o pé para estar 1 mês, mês e meio, 2 meses em casa. Agora, se a questão fosse... os acidentes são graves, são por falta de material, ou seja, vamos supor, no chapador, por não usarem o capacete, eu acho que aí sim seria relevante saber se há alguma coisa que está a funcionar. Mas penso que a maior parte dos acidentes nem se deva muito, se calhar, a isso. Deve-se mais por, muitas vezes, as pessoas caírem na escada, e logo isso faz com que haja um grande absentismo, ou seja, porque no mínimo 1 mês.
E muitas vezes o acidente não acaba ali, passado 2 meses se a pessoa tiver dores, continua a estar. Agora, se me disserem que a questão importante é saber que tipo de acidente, aí concordo. Agora, em termos de tempo, não vejo muito bem qual é a relevância. Vereador, é precisamente isso, e para lhe dizer que o Sr. Vereador Rui não se preocupa mais do que nós também com os nossos funcionários, e mais, ainda temos aqui uma entidade que se preocupa ainda mais do que todos nós, e daí nós estarmos aqui de vez em quando a fazer reuniões com eles, até comigo, que são os delegados sindicais, que estão aqui para zelar pelos seus funcionários e pelos seus sócios, e é nisso. Pode muita gente não gostar que existam delegados sindicais e ligados a certos partidos, mas o que é certo é que eles defendem os funcionários. E eu já fiz parte também de uma comissão de trabalhadores e sei aquilo que fiz quando, logo após o 25 de Abril, era funcionário no estabelecimento prisional de Valdes-Delos. E, portanto, para lhes dizer isso. Só que, às vezes, como os delegados sindicais são afetos a certos e determinados partidos, há uma certa agonia nisso. Mas para vos dizer que, e eu tenho tido aqui regularmente reuniões com os delegados sindicais, onde eles até vêm elogiar o município de Zambuja, aquilo que dá e aquilo que ajuda e aquilo que faz, e as preocupações que tem com os funcionários. Portanto, a sua preocupação ainda fica um bocadinho mais abaixo que as nossas ou deste setor, que são os delegados sindicais. Portanto, nós estamos aqui também para vermos e melhorarmos as condições de trabalho dos funcionários. E aquilo que a vereadora Mara diz é verdade, mas também fico quero eu, entretanto, também saber realmente os porquês destes tempos, porque acidentes de trabalho não se têm dado assim em tanta escala para poder estar aqui a aumentar tudo isto. Mas, de qualquer das maneiras, eu ouvi o que a doutora Irene nos disse, vou repetir ela com certeza que já está a tratar disso, para saber aqui dos acidentes de serviço, o que é que podemos aqui distinguir. Eu já pedi aos serviços, são para o ano todo e para cerca de 400 funcionários, são 17 acidentes, porque 2 são na viagem para o serviço. E eu pedi, com o devido resguardo da proteção de dados, pedi para fazerem uma listagem com a caracterização dos acidentes e com o número de dias a que corresponde cada um dos 17 acidentes. Sim, senhora doutora, muito bem, muito obrigado por essa informação. Depois ficamos a aguardar que nos mande esse mapazinho para enviarmos aos senhores vereadores para conhecimento deles. Portanto, está a ver neste número que aqui está de acidentes, 17 é para esquecer. Mas para esquecer, e foi mal que tivessem tido esses acidentes, mas com certeza que já estarão a serviço. Mais algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Sr. Vereador Rui, só lhe vou dar mais esta vez, está bem? Um minuto só, Sr. Presidente. Mas os seus minutos são sempre de 5 ou 10, por isso é que eu lhe digo. Os acidentes não podem ser para esquecer, Sr. Presidente. Obviamente que foi precisamente para não entrar em especulações que nós fizemos a pergunta para que houvesse uma explicação mais concreta e rigorosa do que lá está. O número dos acidentes está lá no documento, é na página seguinte ao quadro que eu referi. Portanto, e está lá, sim senhora, que são 19 acidentes ao todo, 2 no trajeto para o trabalho e 17 no trabalho. Essa parte nós já sabemos. O que nós queremos saber... Eu estou aqui a ver. O que nós queremos saber, precisamente, é e o sumo que resulta naquela informação. Esse sumo é que é relevante. Podem ser milhentas coisas, não vale a pena especular sobre o que é que pode ser ou deixar de ser. O que interessa é verificar no concreto quais são as situações para podermos ter uma leitura ou outra. E isto não é um campeonato de preocupação dos municípios, nós temos essas preocupações com os trabalhadores desde o princípio, e no dia em que for o PSD a gerir o município, a primeira preocupação será com os trabalhadores, será a nossa e não a dos sindicatos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador, eu por acaso achei piada porque o senhor, quando andava na campanha eleitoral, um dia entrou aqui na Câmara ao pé da telefonista e, olha, até lhe digo, a sua maneira de ser e de estar e de agir
vai muito contra a vontade de muita gente que está aqui no Conselho das Zambujas. E não é assim que o senhor ganha votos. O senhor veio aqui à porta da Câmara, meteu a cabeça cá dentro e disse para quem estava ali ao telefone, que eu não vou dizer quem é, que até na altura veio fazer esse comentário comigo e dizer: daqui a pouco tempo já eu é que estou aí dentro na Câmara, isto vai ser tudo alterado e tudo fechado. O senhor já estava a fazer futurologia, só que essa futurologia, o tiro foi pela culatra, e penso que essa questão que está a falar de ser Presidente de Câmara, quando eu tiver Não disse isso, Sr. Presidente. na Marinha, quando eu tiver netos na Marinha. Netos não, bisnetos, porque netos já os tenho. Senhores vereadores, alguém quer usar a palavra? Não querendo, vamos pôr o documento à votação. Não ouço, Sr. Presidente. Senhor Presidente. Então não ouviu o que eu lhe disse agora anteriormente, mas já não vou repetir, não vale a pena. Eu pergunto quem vota contra. Eu não estou a ver o vereador Rui. Estou aqui. Não estou. Mas eu estou a votar contra, Sr. Presidente. Não estou a ver a sua imagem. Agora é que estou a ver a sua imagem. Pronto, depois, como não vi votar, foi por esse o meu comentário. Não leva a mal. Portanto, aprovado com 2 votos contra do PSD. Agora vamos ao ponto número 2. Portanto, aqui de ordem de trabalhos, que é a aplicação dos resultados do exercício 2019, que é a proposta 44. Eu pergunto aos senhores vereadores, portanto, vou dizer a transferência, aquilo que se propõe, a transferência do resultado líquido do exercício no volume dos 4.793, que conta a conta 59 dos resultados transitados. E o reforço das reservas legais, pelo montante de 239.000 euros, 661, o reforço, portanto, como disse, das reservas legais, e o reforço do património, os 4.555.545 euros. Portanto, o documento também está em cima da mesa. Alguma pergunta que os seus vereadores queiram fazer, podem fazê-la em relação a este documento. Não, Sr. Presidente, não tenho nada relativamente a este documento. É uma opção da gestão municipal para a qual o PSD se vai abster. Então posso pôr o documento à votação? Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Obrigado. Aprovado com 2 abstenções do PSD. 3. A minha também. Não vi, Omar, para não dedo no ar. Já vi, agora vi, desculpa. Está bem, mas são 2 do PSD, tu ainda não és do PSD, para não? És da CDU? Não. Pronto, já estavas-me a assustar. Aprovado com 2 abstenções do PSD e uma da CDU. E agora vamos para o ponto 3. Não? Sim. Que é a proposta 45, exatamente. Aplicação orçamental. Que é a revisão orçamental. Eu pergunto aos senhores vereadores se há alguma coisa a dizer. Se não, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, com 2 abstenções do PSD. E da CDU Uma da também. CDU. Não, Mara, tens que pôr o dedinho no ar que eu não te vejo. Eu acho que isto está com muita interferência, eu custa mais vezes ouvi-los e a ver-vos. Pois, mas eu realmente agora tive um bocadinho mais a olhar para ti, mas como não vi, eu peço desculpa. Sim, está bem. É que isto às vezes chega aqui quando vocês já acabaram de falar e é que eu percebo o que é que vocês estão a dizer. Isto está, Sim. não sei se é da minha neta, também pode ser da minha neta. Aprovado com 2 abstenções do PSD e uma da CDU.
Temos aqui a proposta número 46. Portanto, isto no fundo era para nós já tínhamos feito, portanto, aqui uma proposta há tempos, foi aprovado também na Câmara por unanimidade, as propostas 22, 24, 26 e 27, também da vereadora Sílvia, na altura e minhas. Portanto, isto no fundo era para se manter por mais algum tempo isto que nós tínhamos aqui aprovado, derivado à questão da pandemia do Covid. Terminaria agora em junho e nós iríamos continuar até setembro, salvo erro. Posso, Sr. Presidente? Pode. Obviamente que, face ao atual quadro da pandemia, o PSD apoia prolongar de todas estas medidas. No entanto, gostávamos de chamar a atenção para um aspecto concreto. Algumas medidas que têm a ver com o apoio a comércios que estão instalados em instalações municipais, este apoio, vamos lá ver, uma coisa é quando ele foi criado naquela situação de emergência em que as empresas estavam paradas e, portanto, não podiam trabalhar e, portanto, não tinham capacidade de obter receitas, e daí que se justificasse a proposta tal como foi feito e como nós também a fizemos. No entanto, julgamos que neste momento estas medidas deviam ser acompanhadas com outras medidas, nomeadamente no comércio, para que não se estivesse por via de um apoio público, que isto é o que é um apoio público a alguns comerciantes que têm uma relação com o município através das instalações que ocupam, nós estaremos a criar uma situação de desigualdade concorrencial face a outros comércios da mesma atividade, mas que não beneficiam desta situação. Com isto eu não quero dizer que não estejamos a fazer a nossa parte no que diz respeito ao apoio ao comércio local, que tem que existir e que deve existir e que nós apoiamos. O que estamos a dizer é que, para que não haja um desequilíbrio concorrencial com semelhantes comerciantes que não oferem este benefício por parte do município, que o município crie medidas de apoio a esses casos, de forma a que o valor de apoio seja mais ou menos equivalente para atenuar este, no fundo, favorecimento que está a existir concorrencial no nosso município. Portanto, isto não é uma crítica para menos, é sim um pedido para que se estudem, e nós podemos dar o nosso contributo para essa matéria, para que se estudem medidas que deem compensação equivalente aos outros comerciantes que não estão nessas condições e que também merecem esse apoio, pois só a nossa atividade local, só a nossa economia local é que pode ajudar toda a gente a passar melhor, porque também vai permitir que quem usa essas superfícies comerciais também possa beneficiar por arrasto dessa melhoria de condições e evitar, no fundo, sempre esse objetivo e evitar que alguns desses comércios, por nestas condições não serem viáveis, tenham que fechar e que vão ainda mais depauperar o tecido comercial do nosso concelho. Muito obrigado. Sr. Vereador, estamos atentos a essa situação, depois era mais, temos que ir com muita calma e vendo como é que é, porque isto envolve muitos dinheiros, e depois o senhor chega à altura própria critica-nos por aquilo que eu dizia, ao ter campo não ter, portanto agora vamos vendo com calma e vamos ver aquilo que podemos fazer. Não quer dizer
que este dossiê esteja encerrado, a qualquer momento pode ser aberto, reaberto e ser revisto, e vamos ver como é que vamos poder ajudar, se assim puder ser. Eu pergunto aos senhores vereadores... Não há sempre falta de dinheiro, como vimos. Sim, mas tem que ser gerido com calma, e não é também aquilo que os senhores querem. Às vezes é que nós gastemos o dinheiro naquilo que os senhores dizem, para depois dizer assim, eu é que disse, nós é que dissemos, o PSD é que disse, e depois dizem vocês são os irresponsáveis, vocês não fizeram obra, vocês passam assim, passam assado. Vamos com calma, senhor vereador. Nós estamos cá, com calma, temos vindo a trabalhar muito bem, graças a Deus, e portanto iremos continuar a fazê-lo. Se for possível também o faremos. Não queira dizer que não ou dizer que sim. Eu agradeço a sua ideia, mas é uma coisa que nós também já andamos a falar nela e vamos ver se conseguiremos concretizar ou não. Porque isto, olha, depois é mais alterações orçamentais, como o senhor diz, em vez de 25 passa para 30, portanto vamos com calma para ver o que é que vamos podendo fazer e o que é que vamos podendo ajudar, e vamos analisando o dia a dia dessas empresas, portanto, e cá estaremos, se for preciso, com certeza, para os ajudar a todos eles também. Posso pôr o documento à votação? Eu pergunto quem vota contra? Quem se abstém? Ninguém, pois não? Aprovado por... Não via a mão da Mara. Aprovada por unanimidade. Agora não pus a mão. Pois não, mas agora não pus. Mara, como é difícil às vezes de ver, era para não entrar em erro novamente. Pronto, então agora vamos entrar no ponto 5. O ponto 5 que estes últimos 3 pontos são aqueles que nós já nos reunimos, até com os nossos técnicos. Este é da apresentação da Progados. Portanto, isto é para poder terminar este processo, há necessidade de ser considerado novamente de interesse público municipal. Portanto, os senhores tiraram já essas dúvidas, não sei, eu por acaso penso que não estará aqui o arquiteto Paulo Natário, mas a reunião que tivemos, penso que toda a gente ficou esclarecida, portanto, eu pergunto... Sr. Presidente, a vereadora Mara não esteve presente na reunião. Portanto... Sim, mas a vereadora Mara, eu tive a oportunidade de falar com ela, Sr. Vereador, não se preocupe. Ela está mais próximo de nós do que do PSD. Não sei se isso é bom. É bom. É porque os nossos pensamentos, por vezes, são os mesmos. Sim, nota-se bastante. E são diferentes dos seus. Com certeza. E acho que, e eu posso estar errado, mas a Mara que dirá, não sei se o senhor é advogado de defesa dela, se não, por isso... Não, o Sr. Presidente é que falou como se tivéssemos tido todo o acesso naquela reunião, não sei, não esclareceu que tinha, está bem, mas tinha falado e... Vereador, aquilo que eu disse foi o que eu disse e, portanto, se eu não disse mais nada é porque tinha falado com a vereadora Mara e ela na altura até me demonstrou, disse-me por mensagem o porquê de não poder estar na reunião, que eu... Portanto, e depois falei, olha, para lhe explicar mais, e depois também falei com a vereadora Mara na questão da última proposta que eu propus para ver se poderíamos pô-la ou não hoje também aqui à votação. Portanto, como vê, eu não deixo ficar o senhor vereador para trás dizendo o que se passa. Então, posso pôr à votação? Pergunto quem vota contra? Quem se abstém? Se o vereador Rui abstém. Sim, peço desculpa. Vereador Mara na beija-mão, não abstém? Também? Então bom. Então, aprovado com duas abstenções. Eu acho que vocês conseguem me ver. Agora assim vejo, mas quando não falas não te vimos. Não, porque depois demora a pôr isto a ligar. O meu computador acho que não está. Não, só quando apareces no ecrã total é que te vimos a cara e é que vê. Só vimos assim um bocadinho a testa. Mais dois, pode ser que assim dê para ver. Ok. Agora a vereadora Mara absteve-se agora nesta votação, não foi? Foi. Pronto, então aprovado com 2 abstenções do PSD e uma abstenção da CDU. Esta proposta que temos a seguir também é daquela empresa que se vai sediar ali em Vila Nova da Rainha, também foi dada a explicação, portanto isto já foi uma aprovação de interesse público municipal, mas agora há uma alteração ali no projeto, as áreas são as mesmas,
só que em vez de ser um edifício só, vão fazer 2 e, portanto, também foi explicado. Penso que podemos pôr à votação. E eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Agora via Mara. Ok, obrigado. Aprovado com 2 abstenções do PSD e uma da CDU. E temos por última aquela que eu depois também pedi, falei com a vereadora Mara, que é a questão do Parque da Milhariça. Também expliquei na altura, houve estes atrasos todos, agora temos de fazer aqui o nosso solicitador a tratar do direito de superfície para a Câmara, que é o Parque da Milhariça em Beira de Cima. Este processo também já passou pela Junta de Freguesia, também foi feitas todas as aprovações, e é para, entretanto, logo que isto esteja concluído, podemos dar início à obra, porque já foi lançado concurso, já sabemos que é a empresa, está todos os procedimentos feitos e, portanto, agora é só isto que falta fazer. Pergunto aos senhores vereadores, também podemos pôr à votação. Sr. Presidente, se me permite só Diga. fazer uma consideração relativamente a esta matéria, neste caso deste reconhecimento público, à semelhança daquilo que já tínhamos feito com o projeto e o concurso, e o lançamento do concurso, obviamente, o PSD vai votar a favor. No entanto, gostaria de assinalar e obter aí uma explicação mais concreta do Sr. Presidente, que esta situação é quase como fazer a obra começar a fazer a obra pelo telhado, não é? Aquilo que está na base, este documento, este reconhecimento, aparecer no fim, depois da obra já dedicada, dá a sensação que alguma coisa falhou no processo. No entanto, o PSD, para ver se finalmente, nem que seja em ano de eleições, o Parque da Milhariça é uma realidade, o PSD aprova. Sr. Vereador, eu não sei se tive a oportunidade de dizer na outra reunião o porquê da demora de tudo isto. Ninguém começou pelo telhado. Isto começou tudo normalmente, só que depois, agora já praticamente no final, onde até já se tinha terminado este concurso e que era, portanto, a empresa que iria ganhar, que surgiu aqui um problema da parte da Junta de Freguesia por causa da escritura que tinha com o antigo proprietário e como agora era a Câmara que iria fazer esta obra, e foi por esse o atraso. Tanto que a Junta de Freguesia também teve que pedir e arranjar um advogado para resolver também connosco, Câmara Municipal, arranjámos aqui uma solução para que pudéssemos avançar com a obra. Portanto, aqui não há culpas de ninguém entrou pelo telhado, se calhar muitos deles e muitas pessoas é que gostam de entrar pelo telhado. Olha, eu sou uma daquelas que entrei pela porta pequena, andei numa junta de freguesia e depois vim para a Câmara, e por isso para lhe dizer que ninguém entrou pelos telhados com isto, simplesmente deparou-se-nos esta dificuldade já quando o processo estava todo em andamento, quando fomos à junta de freguesia lhes pedir este documento da posse do terreno e pronto, esta situação surgiu e muito bem, tivemos que legalizar. Não iríamos aqui dar início a obras ilegais sem as coisas estarem em condições, e foi isso que nós fizemos, e foi por isso que agora o processo não vinha atrasado precisamente por causa disso. Está o solicitador a preparar tudo para que o direito de superfície venha para a Câmara. Mas de resto está tudo preparado para se iniciar a obra. Eu pergunto aos senhores vereadores se posso pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Olha, o senhor Presidente da Junta está a ver este de cima, parece que sonhou, está aqui a ligar para mim. E muito bem, a transmissão de pensamentos. Eu pedi à senhora doutora Irene se tem minuto a data, portanto não temos mais assuntos aqui para tratar.
Sr. Presidente, independentemente de não termos mais assuntos, eu gostava de fazer 2 perguntas muito simples. Posso? Se for relacionadas com isto, nós, se não for, relacionado. Se não for, desligamos aqui a questão da gravação. É relacionado com o funcionamento das nossas reuniões. Sim. Primeira pergunta é: porque é que esta reunião não está transmitida como é habitual através do Facebook? E a segunda pergunta é: quando é que as nossas reuniões podem voltar a ser presenciais, fisicamente, com a possibilidade do público participar? Sr. Vereador, a sua última questão só irá isso podemos fazer logo que esta questão dos números aqui no nosso Conselho comecem a reduzir no Conselho e até no país, mas nós aqui no nosso Conselho, porque se andamos aqui todos com muito cuidado, eu pessoalmente, enquanto não tiver também outras diretrizes da Autoridade de Saúde, não vou promover reuniões com público enquanto esta situação aqui andar, ainda vê que ainda ontem aqui a Zambuja tinha 57 casos e de ontem para hoje aumentou mais 4, temos 62. Mas cada dia anda para cima e para baixo, e portanto temos de ter muito cuidado e o nosso público com certeza que também nos vai dizer que não, que eles também andam preocupados com toda esta situação e portanto nós não vamos aqui arranjar, está a ver os aglomerados de pessoas que se vão juntando numa festa aqui e ali, nós também não vamos agora aqui querer que nos juntemos aqui assim tanta gente para depois o Presidente ter Covid, os seus vereadores também terem, e as pessoas, até nós próprios podemos transmitir às pessoas, porque no fundo a transmissão tanto é de um lado como do outro. Portanto temos de ter algum cuidado, vamos a tê-lo, e nesse sentido só quando as coisas, portanto, estiverem em condições e que reúnam condições para isso é com certeza retomaremos. De outra forma, vamos fazê-las como temos feito até aqui. Eu acho que a reunião de hoje foi-me perguntada por causa daquele problema que nós já tivemos na última reunião, e por isso também pediram para eu gravar aqui hoje, porque se houver esse problema, nós temos aqui a gravação toda íntegra, mas vamos ver quando é que, se na próxima, também já podemos fazer como fazíamos as outras, e se pudermos, com certeza que iremos fazer. Sr. Presidente, mas o Sr. Presidente não me respondeu porque é que não foi feito. Não foi feito o quê? A transmissão no Facebook. Quando? Hoje? Hoje, sim. Então estou-lhe a dizer, por causa do problema que existiu. Mas qual problema? Que também não foi uma transmissão feita em condições, foi aquilo que disseram, e hoje, para hoje até o Jorge me perguntou se não podíamos gravar e depois punha-se a gravação então para fora, para os municípios ouvirem e fazer os seus comentários. Por causa disso, portanto, penso que na próxima reunião, daqui a 15 dias, que este problema tenha ultrapassado e com certeza que vamos pôr. Também não o pusemos agora diretamente, mas vamos pô-la logo de seguida. Nós não queremos esconder nada, seja daquilo que for. Compreendo, mas uma vez que não permitimos, ainda não é possível a participação do público nas nossas reuniões, era de todo conveniente o acesso a essa informação. O que me leva a colocar até mais uma questão, que provavelmente, não sei se já foi abordado ou não entre o Sr. Presidente e o Sr. Presidente da Assembleia, é a conveniência da próxima Assembleia Municipal também poder ser transmitida da mesma forma. Sr. Vereador, eu já lhe respondi e vamos ver e vamos melhorar com certeza e na próxima reunião iremos transmiti-la diretamente como temos feito até aqui. Agora, enquanto não a doutora não lê, eu vou atender aqui. Vou ler a minuta da ata. Minuta da ata da reunião número 15 de 2020, reunião extraordinária de 22 de junho. Ordem de trabalhos, expediente, ponto 1, proposta 43 do Presidente, relatório de gestão e de demonstrações financeiras 2019. A proposta foi aprovada com 5 votos a favor do PS e da CDU e 2 votos contra do PSD. Ponto 2, proposta 44 do Presidente.
Acordo quadro, aplicação de resultados líquidos do exercício. A proposta foi aprovada com 4 votos a favor do PS, com 3 abstenções do PSD e da CDU. Ponto 3, proposta 45 do Presidente de modificação ao orçamento de revisão orçamental. A proposta foi aprovada com 4 votos a favor do PSD, com 3 abstenções do PS. Aliás, com 4 votos a favor do PS e com 3 abstenções do PSD e da CDU. Ponto 4, proposta 46 do Presidente, medidas de apoio a famílias, empresas e instituições. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 5, proposta 41 do Presidente, reconhecimento de interesse municipal, agrogado, sociedade agrícola pecuária limitada. A proposta foi aprovada com 4 votos a favor do PS e com 3 abstenções do PSD e da CDU. Ponto 6, proposta 42 do Presidente, reconhecimento de interesse público para a construção via DSL SA. A proposta foi aprovada com 4 votos a favor do PS e com 3 abstenções do PSD e da CDU. Ponto 7, proposta 47 do Presidente, reconhecimento de interesse público para a construção, Pacto da Melhoriça. A proposta foi aprovada por unanimidade. Muito bem, senhores vereadores, há uma observação a fazer? Alguma alteração à ata? Não havendo, podemos pôr a minuta da ata à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Vou só assinar aqui o carimbo da ata e damos por terminada a reunião. E uma boa semana de trabalho